O tempo e a energia do médico são recursos limitados. Então é impossível que o médico consiga fazer tudo o que deveria fazer da forma como deveria. Às vezes eu converso com alguns médicos que me relatam que participaram de mentorias, cursos, workshops, seminários e no final das contas eles ficaram decepcionados porque eles não conseguiam e se frustravam tentando implementar tudo. É impossível. O médico ele vai ter que pensar quais são as ações que ele deve concentrar a energia dele e ações que vão me dar muito mais retorno. Tem basicamente uma matriz de esforço e resultado. Eu tenho que focar naquilo que eu vou realizar com menos esforço e que vai me dar um maior resultado. E às vezes o médico ele quer fazer algumas tarefas, algumas ações que são boas, ele deveria fazer. Só que não são ações que vão alavancar o consultório. E tem uma coisa que eu falo muito, é que com o dinheiro as coisas ficam muito mais fáceis. Então, às vezes, quando eu preciso ali colocar esforço em alguma ação e eu não tenho muito caixa, é muito melhor que eu foque naquilo que vai me dar mais retorno e com o dinheiro eu contrato alguém, eu pago alguém para fazer, eu terceirizo, é muito mais fácil. Só que nesse início, e não só no início, às vezes quando eu estou estagnado no meu consultório, eu fico no 0 a 0, eu tenho lucro, mas putz, não é tão relevante quanto eu gostaria, eu fico perdido e às vezes eu fico frustrado porque eu quero fazer, eu não tenho caixa para contratar, se eu contratar meu consultório não vai fechar as contas e eu fico nessa sinuca ali e eu não sei o que eu vou fazer. Então eu quero colocar para você hoje 4 pontos que todo médico deveria focar e que obrigatoriamente vão te trazer algum tipo de resultado e que vão trazer ali uma alavanca de crescimento muito boa para o seu negócio. E a primeira coisa é que o médico ele precisa focar nos pacientes. O médico precisa focar nos seus pacientes. Eu vejo muito médico pensando em prospecção, em programa de acompanhamento, em consulta high ticket e esquece dos pacientes que ele já atende. Aí está uma grande oportunidade, porque o que faz um consultório crescer é a retenção e a indicação. Ah, tem tráfego, ajuda. Tem, ok, mas a retenção desses pacientes é fundamental para que você consiga crescer no longo prazo. Então, se cada vez eu conseguir reter mais um pouquinho e trago mais gente, aí eu retenho mais um pouquinho, trago mais gente, é questão de tempo para você não ter mais agenda. Agora, se eu não retenho nada, eu tenho basicamente um balde furado. Então vão entrar pacientes e vão sair pacientes. E eu vou ter sempre uma necessidade muito grande de fazer novas vendas. E o mercado vai ficar cada vez mais competitivo. Então, foque nos seus pacientes de hoje. E aqui eu coloquei duas coisas. Você pode fazer um bom pós-consulta e uma boa ação de reativação. Tem custo zero. Você criar uma rotina de como é que você vai falar com o seu paciente depois que ele saiu da consulta. É simples, fácil e básico de você fazer. Você vai mandar 2 mensagens, 3 mensagens, depois de 24 horas, depois de 3 dias, depois de uma semana. Com organização e processos você consegue. E a outra coisa é a reativação. É você chamar os pacientes que estão há muito tempo sem voltar nas consultas, informando que seria interessante, ou até para criar um relacionamento, para que eles voltem. Só isso já basta. Já é suficiente. Eu não sei se eu coloquei nesse ponto aqui, mas você também pode criar rotinas de relacionamento com esses pacientes. Criar um e-mail marketing, onde você vai mandar informativos uma vez por mês, mandar um canal no WhatsApp, algum áudio, algum material informativo, também é interessante. Então, foque nos seus pacientes. Se o médico tiver que se dedicar em alguma coisa, é em proporcionar uma boa experiência para quem ele atende hoje. Porque necessariamente eu vou conseguir aumentar a minha retenção e eu vou conseguir também aumentar ali, querendo ou não, a parte de indicação de novos pacientes. A segunda coisa é que o médico ele deveria focar nos seus relacionamentos. Por quê? O boca a boca, a indicação, é muito mais fácil de eu realizar uma venda do que eu realizar uma venda com o público frio. E às vezes o médico ele perde oportunidades. O vizinho não te conhece. O professor da academia não sabe que você é médico. O seu professor do Pilates não sabe o que você faz. Às vezes, por exemplo, você tem um clube do livro, você tem, sei lá, qualquer coisa, a igreja onde você frequenta. As pessoas não sabem que você é médico, o que você faz, como você faz. Então você tem que explorar essas relações, mas divulgando o que você faz, se tornando visível. Não precisa vender consulta, mas é falar que você é médico, o que você faz, como você faz, algum caso que te marcou. E não só com leigos, tá? Também com outros profissionais. Então, esse relacionamento entre médicos, ele é fundamental. E às vezes a gente deixa isso meio de lado, o médico perde contato com os amigos, com os colegas. Então, é importante que você tente manter essas relações. É um esforço. Você ter relacionamentos é um esforço. Você vai ter que se dedicar, mandar mensagem. Anota em um livrinho quais são os médicos, pelo menos uma vez por mês você vai mandar um alô, um oi, e vai lá e manda para eles. Só isso, marca um café, um chá, vai visitar ele no consultório dele, mas crie relacionamentos, tanto com leigos,
tanto com os profissionais. Eu posso falar que onde eu estou hoje, o que eu consegui conquistar, foi por causa das minhas relações. Só pode ser por causa do meu trabalho, que eu atendo bem, que eu entrego um bom serviço, um bom atendimento, só que eu tenho bons relacionamentos, eu tive bons contatos, eu consegui expandir essa rede de contatos, eu consegui ser útil, me fazer presente, e isso faz com que as pessoas te indiquem, que as pessoas gostem do seu trabalho, falem bem de você, isso é o básico. Então, primeiro, você vai focar nos seus pacientes e segundo, você vai focar nos seus relacionamentos. Essas duas coisas têm custo zero. Custo zero. Só essas duas coisas não custam nada e você já consegue melhorar o resultado do seu consultório. Você pode falar, isso é muito básico, isso aí eu já sabia. Mas você não faz. Você não faz. A maioria dos médicos não faz. Eu raramente chego em um consultório e eu sei que esse médico tem pós-consulta. Ou eu descubro que ele tem algum tipo de estratégia de pós-consulta. Raros. Assim, eu como paciente nunca fui em nenhum médico que tinha um pós-consulta bem estruturado. Com colegas, amigos, aí sim. Mas, em geral, o médico não tem isso. Relacionamentos. O médico que tem uma rotina de relacionamentos. Também são raríssimos. Então, duas coisas simples, fáceis e que já vão melhorar o seu resultado. Coloque isso como um objetivo, uma meta, uma tarefa. Terceira coisa. Todo médico precisa dedicar um tempo para pensar em prospecção. Assim como o foco tem que ser na retenção, se você não tiver novos pacientes te conhecendo todos os dias, vai ser muito difícil que você cresça o seu consultório. Então eu também preciso de pessoas me encontrando. Então eu tenho que cuidar muito bem dos meus pacientes, só que eu tenho que tirar um tempo para pensar na prospecção. E aí basicamente é tudo a prospecção. Quais são os canais de venda que eu posso entrar? Pode ser Google, pode ser Instagram, pode ser offline, pode ser palestra, pode ser alguma instituição que você vai dar ali, um podcast, por exemplo, uma entrevista na rádio, mas o médico tem que pensar em prospecção. Você precisa pensar em como que as pessoas vão te encontrar. Você precisa entender que você precisa ter novas pessoas te conhecendo todos os dias. E aqui entra tanto a parte de prospecção, tanto a parte de venda. Então, como é que você pode mexer no script? E é parar para pensar. Isso não é morto. Eu criei o meu marketing, agora está pronto. Eu criei o meu script de vendas, agora está pronto. Não é assim. O médico, ele precisa olhar constantemente para a estratégia dele. O que deu certo, o que deu errado, o que eu posso melhorar, o que eu posso testar, como é que está o mercado hoje, o que eu posso fazer de diferente, de oferta nova. Então você tem que parar e pensar na sua prospecção, porque você vai precisar crescer o seu consultório. Então para um dia e pensa na sua estratégia. E o quarto ponto é todo médico precisa dar atenção às suas finanças pessoais e às contas do consultório. Repito, todo médico precisa ter atenção às contas do consultório e às finanças pessoais, porque aí vieram muitos problemas. Se o médico tira mais do consultório do que deveria, eu vou ter um problema no meu consultório que ele vai estar ali em déficit, ele não vai ter lucro, vai ter prejuízo, e eu vou ter que tirar de algum lugar para botar dinheiro lá. Ou, por exemplo, se minhas finanças pessoais de casa estão muito ruins, eu não tenho nenhuma administração, eu vou tirar dinheiro do consultório para pagar uma coisa pessoal minha, e aí vai embolar as contas. Isso é horrível. Você precisa ter clareza nas suas finanças. Você precisa entender qual que é a reserva de emergência do seu consultório, onde que está alocada isso, quantos meses eu tenho que ter de caixa no meu consultório para suportar algum problema. Quantos meses eu tenho que ter de caixa na minha pessoa física, o que é dinheiro do consultório e o que é meu dinheiro. Então eu tenho que entender essa lógica, quanto que eu tiro do meu consultório para pagar a minha pessoa física, quanto de prolabore, que é essa retirada, o meu consultório suporta, quantos pacientes eu tenho que atender para dar lucro no meu consultório. Você tem que ter clareza nas suas finanças. Por quê? Se eu não tenho clareza, eu vou cometer algum erro. Eu vou acabar prejudicando as minhas contas pessoais, porque talvez eu tenha que tirar dinheiro das minhas contas pessoais para colocar no meu consultório e vou prejudicar o meu consultório. Entenda que o seu consultório, a sua PJ, ela é uma outra entidade. Você é uma pessoa, o seu consultório é outra pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, entender essa diferença é fundamental para que você consiga ali fazer uma boa gestão. Então, o mais importante é, você focando nessas 4 áreas é o suficiente para que você tenha um consultório perene. Focar, se eu só puder falar 4 áreas para você focar a sua energia, são essas 4 áreas. Focar nos seus pacientes, nos seus relacionamentos, focar na prospecção e focar na parte financeira. É só isso. Esses 4 pontos já englobam tudo que você precisa para o seu consultório. E caso você queira conhecer mais informações, saber ali, eu sempre compartilho um áudio, eu mando um e-mail no canal do Consultório 1A e é totalmente gratuito, tá? Eu compartilho conteúdo de marketing médico e gestão de consultório, custo zero, onde eu vou lá e uma vez por semana eu estou atualizando vocês com o que há de mais recente na área. E caso você queira ver mais vídeos, é só você acessar aqui o canal, você pode seguir, eu posto vídeo em geral semanalmente, pode ver os outros vídeos que eu já postei aqui. Eu espero você no nosso próximo conteúdo.